caros telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós terminamos o que vínhamos fazendo há meses. Um comentário substancioso, quero crer, a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. O nosso programa não se encerrou. Encerrou-se um livro, mas, depois de pensar e refletir, nós dois, nós julgamos por bem iniciar uma leitura cristã da Bíblia, falando em gênero de uma leitura cristã e depois entrando ex professo, assim especificamente, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia quando ela vem aberta. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que dominicalmente nos acompanha através da Rede Vida em nosso encontro de Páginas Difíceis da Bíblia. Padre, a Bíblia, um livro, uma biblioteca que contém em si muitos livros. Muitas pessoas por ela ou a ela recorrem e a ela procuram. Alguns a olham e a veem com olhos de historiador, outros de cientista, outros de filósofos. E outros de brincadeira, histórias de carochinhas. Exatamente. Para crianças. Afinal de contas, de que modo devo olhar a Bíblia e como devo me portar diante dela? O que ela tem de essencial para nos oferecer? Bom, a pergunta é ampla, a pergunta é complexa e mereceria aqui 3 semanas de explicação. Mas temos que ser respeitadores do tempo que nós temos. E, assim, não cansamos também o telespectador. Repita o final da pergunta. De que modo ou de que maneira devo ir até a Sagrada Escritura? Com que olhos devo vê-la? De que maneira devo me aproximá-la? Porque, afinal de contas, o que é que ela tem para me oferecer? Bem, em primeiro lugar, eu suponho que você seja um cristão, certo? Antes de ler a Bíblia, que você seja um cristão, é verdade. Alguém pode adultamente ler a Bíblia e se comover e se converter eventualmente. Mas não foi o meu caso e não foi o seu caso também. Nós não começamos com a Bíblia. Nós começamos com o batismo. Antes de conhecermos a Bíblia, muitos anos antes, nós fomos batizados e considerados e feitos membros de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Com o decorrer dos anos, com a nossa catequese infantil, adolescente e de jovens, a palavra de Deus foi entrando em nós, bem ou mal, com que efeito, com que frutos, bem. Isto aqui só o Espírito Santo é capaz de saber e a consciência de cada um também. Mas não é o caso de confessarmos em público, né? Nem nós e nem eles aqui. Nós tomamos consciência da Bíblia aos poucos e ela foi crescendo com a nossa fé. Mas devo dizer uma coisa. Eu já vivi bastante
E eu conheci o pré-concílio, tempo de Pio XII, já era seminarista, tempo conciliar, João 23 e Paulo VI, que foi o Papa dos tempos dos meus estudos em Roma, e o pós-concílio, com os papas que temos desde Paulo VI, na segunda parte do seu pontificado, até o atual Papa que nós possuímos. Eu já vi muita coisa na igreja, sabe? E vivi tempos de calmaria, sobretudo antes do concílio, e tempos de muita agitação, dentro da igreja e fora da igreja também, no pós-concílio, no imediato pós-concílio. Com relação à palavra de Deus, eu queria dizer o seguinte: desde os tempos de Lutero, ou talvez antes até um pouco, ela tenha ido para o exílio, ela foi para o exílio na Igreja Católica. Foi para o exílio. Olhe, eu, no meu seminário menor, era criança, entrei no seminário com 11 anos de idade. E lá fiz tudo o que hoje se chama segundo grau, né? Nós não líamos a Escritura. Nós não podíamos falar durante as refeições. Havia sempre um leitor que lia alguma coisa. Uma vida de santo. Foram tantos Imagino. os livros lidos, tantos. Todos os dias. Todos os dias, só os domingos. Só os domingos que eram dias festivos, as tais Páscoas, né? Dominicais. Fora isto, era leitura todos os dias, a menos que houvesse uma solenidade, uma grande festa. Nunca foi lida a Bíblia. Nem mesmo quando nós acabávamos a missa, íamos tomar café da manhã. Se lia também. No mês de novembro, por exemplo, me lembro bem, se contavam exemplos edificantes, entre aspas, de almas do purgatório, que apareciam a alguém aqui pedindo orações para poderem sair do fogo que as consumava. E a gente engolia todas essas coisas, né? Nós éramos crianças, não tínhamos, assim, capacidade intelectual de crítica. Engolíamos. Agora, o que eu quero dizer é que nunca lemos a Sagrada Escritura. Quando o senhor fala que nessa época histórica, desde Lutero, como também, né, durante muitos anos da sua própria vida, o senhor entende que a Bíblia foi para o exílio, o senhor quer dizer com isso que ela não tinha acesso, ou que as pessoas não tinham acesso a ela? Não, simplesmente... A igreja não as usava? Simplesmente porque a igreja não incentivava, pelo contrário, tirava a Bíblia dos fiéis. O fiel não tinha oportunidade de ter uma Bíblia nas mãos? Ele tinha direito de ter a Bíblia, mas não era incentivado. As missas eram em latim. O evangelho era lido, mas era lido de costa para o povo e em latim, e em voz baixa. Aos domingos, o pároco, não o celebrante, o pároco tinha a obrigação de pregar na missa paroquial. Mas, fora isso, não tínhamos contato nenhum com a Bíblia. Nenhum. Conhecíamos todos os santos. Todos os mandamentos? Todos os santos. Não, a doutrina a gente sabia. Eu me lembro que nós tínhamos um livro de religião chamado Luz do Céu. Até hoje, eu me lembro desse livro aí. Tinha toda a doutrina da igreja, só não tinha a palavra de Deus, né? Os pecados, tinha as virtudes, os mandamentos de Deus, da igreja, os frutos. Tudo isso. Os dias santos de guarda, todas essas coisas aí eram ditas para a gente. Mas
uma formação bíblica, olha, eu fui ter, bíblica no sentido profundo do termo, eu fui ter em Roma. E dou graças a Deus de ter permitido que eu fosse estudar exatamente Bíblia lá em Roma. Lá, nem mesmo a teologia que fiz aqui, depois do concílio. Porque era uma teologia tumultuada. O velho não servia mais e o novo não existia ainda. E nós ficávamos abrindo o caminho, por assim dizer, no meio da floresta, tentando descobrir alguma coisa. Foi um período, o final dos anos 60, foi um período muito difícil e até doloroso para a Igreja, que saía do Concílio Vaticano II. E hoje? Hoje, graças ao concílio, graças à Constituição Dei Verbum, a Bíblia está de volta. Agora, não se insiste tanto mais em Bíblia e em vidas de santos, em livros devocionais, se bem que não estejam proibidos, não é? Não existe, mas a Bíblia está presente. A Bíblia está presente na liturgia. No meu tempo, por exemplo, temos que fazer o intervalo. No meu tempo rápido, no meu tempo de seminário, se ensinava que quem chegasse na missa, a missa até o ofertório, do ofertório em diante já valia. Para comungar? Valia para comungar, para cumprir o preceito. Nossa Senhora. Pois é. As leituras eram uma espécie de opcional. Também ninguém entendia nada, né? Ninguém entendia nada. Quanta evolução, não? Pois Graças é. a Deus. Se alguém chegasse no ofertório, já cumpria o preceito. Temos que fazer um intervalo e voltamos em seguida.